Lactato, mocinho ou vilão? Eu sou o professor Fábio Sisquim do Viajando pela Fisiologia e hoje eu vou te mostrar que lactato não é o que muita gente pensa não. Eu tenho recebido muitas dúvidas de um assunto específico, que é um assunto da fisiologia do exercício que está relacionado ao lactato. Existe uma certa crendice ainda nos dias de hoje de que o lactato ele gera cãibra, de que o lactato gera fadiga, de que o lactato é uma substância que é produzida no músculo, pelo exercício, que é algo ruim e nociva para a saúde. Então, o que tem de verdade nisso? Neste vídeo eu vou te mostrar o que tem de verdade nisso, combinado? Então vamos lá. Quando a gente fala em lactato, nós precisamos lembrar duas coisas importantes. A primeira delas, o lactato é uma substância produzida no músculo esquelético. Então, quem produz o lactato é o músculo esquelético, principalmente numa situação de exercício. Não quer dizer que em repouso você não tem produção de lactato. Tem, mas é uma quantidade bastante pequena. Então, quando você entra numa situação de exercício, seja correr, seja pedalar, seja um treino com peso corporal, seja um treino na musculação, a quantidade de lactato produzida pelo músculo vai aumentar. E aí, é claro, a quantidade de lactato produzida pelo músculo vai aumentar dependendo, primeiro, de qual é o tipo de exercício que você está fazendo, segundo, qual que é o método de treinamento que você está usando, terceiro, qual que é a intensidade que você está usando naquele treino, quarto, depende do volume de treinamento e quinto, depende também da quantidade de massa muscular envolvida nesse tipo de exercício que você está fazendo, beleza? Então, por quê? Porque o lactato ele é produzido a partir do metabolismo da glicose e do glicogênio. Então, toda vez que o músculo consumir glicose ou glicogênio para gerar energia na via anaeróbica, você vai ter a transformação, a metabolização de glicogênio para piruvato e o piruvato vai ser metabolizado em lactato. Então, esse é o primeiro ponto. O lactato ele é produzido pelo músculo esquelético, beleza? E qual que é o segundo ponto? O segundo ponto é que essa quantidade de lactato produzida, parte desse lactato produzido durante o treinamento vai ficar dentro do músculo e parte desse lactato vai ser encaminhado para o sangue. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu estou fazendo uma sessão de musculação, por exemplo, beleza? Então, vou fazer lá o leg press, o supino, o agachamento, o desenvolvimento, o pec deck, aquela coisa toda. Então, durante a sessão de treino, obviamente que o meu metabolismo anaeróbico muscular vai ser solicitado para metabolizar glicogênio e piruvato para formar energia para eu fazer os exercícios. Então, durante a sessão de treino na musculação, você vai ter a produção de lactato. Então, a sessão de treino, ela serve para quê? Para aumentar a produção do lactato. Quando você termina o treino na musculação ou qualquer outro modelo de treino e entra naquela fase de recuperação pós-treino, neste período de recuperação pós-treino, parte do lactato produzido durante o treino vai ficar dentro desse músculo e parte desse lactato vai ser encaminhado aqui para o sangue. E, portanto, este lactato que é encaminhado para o sangue, olha como é interessante isso daqui. O sangue está circulando. Numa condição de repouso, o sangue circula em média por volta de 5, 6 litros por minuto. Então, quando você tem o lactato sendo lançado no sangue, o sangue vai circular e vai distribuir esse lactato para diferentes tecidos. E aí, olha como é interessante isso daqui. Vários tecidos do corpo humano têm receptores de lactato. O que isso significa? Significa que, por exemplo, o cérebro tem receptor de lactato. Quando o lactato estiver circulando no sangue na região cerebral, esse lactato vai se ligar ao seu receptor de membrana e o lactato ele vai entrar, por exemplo, dentro das células neuronais que estão no cérebro. O coração, por exemplo, tem receptores de lactato. Então, o lactato que circula no coração, ele vai entrar dentro da célula cardíaca. A célula adiposa
adiposa, tanto a célula subcutânea como a visceral tem receptores de lactato. Então o lactato ele vai entrar principalmente dentro aí da célula adiposa branca, tá? Então olha que interessante. Por que esses tecidos do corpo humano têm receptores de lactato? Por uma razão muito simples. O lactato é uma molécula sinalizadora. O que significa isso? Significa o seguinte, por exemplo, vamos imaginar que você que está assistindo esse vídeo, nós estamos dentro de uma sala de aula, que você está sentado aqui na carteira, eu estou aqui com você, dando uma aula bacana, divertida para você. Se eu falar assim, galera, ó, o que eu vou contar agora precisa anotar, o que você vai fazer? Você vai anotar aquilo que eu falar. Se eu falar assim, galera, acabou a aula, a gente precisa esvaziar a sala que vai entrar a equipe de limpeza. O que você vai fazer? Você vai pegar as tuas coisas, vai organizar as tuas coisas e nós vamos sair da sala de aula para a galera da limpeza entrar. Então, o que isso significa? Significa que eu dei um comando para você. Eu dei um sinal para você e você executou uma tarefa de acordo com o meu sinal. O lactato, como ele é uma molécula sinalizadora, significa que o lactato ele dá um sinal para que esses vários outros tecidos do corpo humano executem uma determinada ação fisiológica. Então olha como é interessante. Por exemplo, o lactato que vai agir, por exemplo, o lactato que foi produzido no músculo e foi para o sangue vai circular e vai passar no cérebro, vai passar no coração, vai passar na célula adiposa e inclusive vai passar em outros músculos diferentes daqueles no qual ele foi produzido durante a sessão de treinamento, beleza? E aí olha que interessante, quando o lactato ele entra na célula neuronal no cérebro, o lactato ele dá um sinal. Ele dá um comando. Por exemplo, o lactato ele estimula uma proteína chamada irisina. E essa proteína chamada irisina nos neurônios, ela dispara o processo de neurogênese, que é a formação de novas células nervosas. Mas o que é importante lembrar? Que a irisina que dispara esse processo, ela foi sinalizada, ela foi avisada, ela foi ativada pelo lactato. Beleza? E por que é importante fazer neurogênese? Porque neurogênese protege o ser humano contra doenças ligadas ao sistema nervoso, como por exemplo demência, como por exemplo Alzheimer, como por exemplo a perda de memória, perda de concentração, que são alterações ligadas ao sistema nervoso central. Beleza? Vamos lá. Segundo, parte do lactato que está no sangue vai agir nas células do coração e vai sinalizar as células do coração para transformar esse lactato que entrou na célula cardíaca em energia, ou seja, o lactato que entra na célula cardíaca, a célula cardíaca transforma o lactato em glicose, e glicose é energia. Como o coração é um músculo que está trabalhando o tempo todo, nunca para, a não ser quando você morrer, então esse órgão precisa de muita energia. Então o coração, ele aproveita o lactato principalmente como fonte de energia. Combinado? Vamos lá. Terceiro, parte do lactato que vai para o sangue vai circular lá no adipócito da região abdominal, por exemplo, beleza? E o adipócito tem receptores de lactato. E aí olha que interessante. Quando o lactato ele entra dentro da célula adiposa, ele vai sinalizar para que essa célula adiposa desempenhe ou cumpra uma determinada tarefa fisiológica. No caso da célula adiposa, o lactato sinaliza as famosas proteínas acopladoras, as famosas proteínas UCPs, que são proteínas que têm dentro das mitocôndrias da célula adiposa, estimulando essas mitocôndrias a oxidar a gordura que tem estocada ali dentro da própria célula adiposa. Então olha que interessante, o lactato estimula a mitocôndria da célula adiposa para que essa mitocôndria consuma sua própria gordura sem depender que essa gordura saia da célula adiposa, vá para o sangue e vá para a mitocôndria do músculo, por exemplo. Isso ajuda muitas pessoas a emagrecer. Quarto,
Parte do lactato produzido, por exemplo, nos exercícios da musculação, que vão para o sangue, no momento de repouso, vão agir em outros músculos. E aí olha que interessante. Quando o lactato ele entra dentro de um outro músculo, esse músculo ele transforma lactato em acetilcoenzima A. E a acetilcoenzima A é uma substância que estimula a oxidação de gordura mitocondrial. Então você já ouviu falar assim, nossa, eu treino pesado durante a sessão de treino para consumir muito glicogênio, para que na situação de repouso pós-exercício o músculo tenha tempo de recuperar o seu glicogênio muscular, porém para isso ele vai consumir mais gordura em repouso para que eu possa emagrecer. Então é exatamente isso, esse processo depende da ação do lactato no músculo, porque o lactato vai estimular a produção de acetilcoenzima A e a acetilcoenzima A vai estimular a mitocôndria a oxidar mais gordura. Conclusão da história, o lactato, gente, ele não é vilão de nada. O lactato, ele é mocinho. Inclusive, recentemente eu enviei lá na comunidade do Viajando pela Fisiologia no Telegram o artigo traduzido de um dos maiores fisiologistas do exercício do século 20 e 21, que é o Dr. George Brooks, que inclusive descobriu essa história de lactato. Então eu enviei o artigo lá traduzido e nesse artigo fala lá vários outros mecanismos como o lactato é importante para emagrecimento, como é importante, por exemplo, para hipertrofia e para vários outros resultados aí na saúde. Se você não está na comunidade do Telegram, tem aqui embaixo, a Raquel vai contar para você como é que faz para você acessar, é 100% gratuito, a gente manda artigos traduzidos lá para vocês, beleza? Então, lactato é mocinho, lactato não é vilão, beleza? E ó, se você é como eu, um eterno apaixonado pela fisiologia do exercício, eu quero dizer que eu acrescentei uma nova planilha no curso Masterclass Fisiologia do Exercício, que é uma planilha de 1 ano de treino periodizado específico para o objetivo de emagrecimento. E todo mundo que é aluno desse curso é só acessar a plataforma, fazer download dessa planilha que será sua para sempre. E se você não é aluno desse curso, clique no link que está na descrição do vídeo, conheça o curso e vamos aprender, estudar e principalmente aplicar a fisiologia do exercício no nosso dia, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, comente aí, compartilhe com seus amigos, não esteja inscrito no canal, faça a sua inscrição porque é 100% gratuito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.